Eu me chamo Patrick Gomes, professor de Biologia Geral, e eu te convido a vir aprender Biologia comigo, tá? Nesta aula de hoje, eu preparei para você, tá, um conteúdo muito bem explicativo, aonde eu trabalho com você através de mapa mental. Essa aula inteira aqui a gente vai produzir um mapa mental, então pega teu caderno, pega tua caneta. Essa aula aqui ela é focada justamente no processo de aprendizagem. Eu vejo muita videoaula aqui no YouTube e que de fato até as minhas aulas também, às vezes o estudante quer aprender, sente dificuldade de aprender, e essa aula é de fato para quem tem problema, tá? Para quem tem dificuldade aí de aprendizagem, que não consegue fazer um mapa mental. Então vem fazer comigo esse mapinha mental que eu tenho certeza que você vai sair desta videoaula sabendo de muita coisa, tá? Essa aula aqui é focada para estudantes que estão no ensino superior, para estudantes que estão no ensino médio, para você também que não entende nada de biologia. Então vem comigo que eu tenho certeza que essa videoaula aqui vai te ajudar. Não esquece, deixa teu gostei, se inscreve no canal e vem comigo. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, vamos fazer aqui o nosso mapinha mental. Bioquímica. Bioquímica da célula. É interessante destacar, gente, que grande parte das dúvidas que a gente tem durante a graduação são dúvidas que... eu não diria dúvida, mas a própria dificuldade que existe por parte do aluno para poder entender certos conteúdos tem relação direta com a falta ou esquecimento de uma base. O nivelamento ele vai dar uma base para muita gente, até para quem não é da área da saúde, das biológicas, vocês vão perceber que vai ajudar bastante. Então, quando a gente está falando da bioquímica da célula, a gente está falando da célula. Então, é importante destacar que a célula ela é a unidade funcional dos seres vivos. Então, vamos colocar isso no nosso mapa mental? A célula é a unidade funcional dos seres vivos. Interessante destacar isso para você nunca esquecer, tá? Que as células, elas são as unidades funcionais do corpo dos seres vivos. Quem está fazendo o mapinha mental junto comigo aí, comenta para eu poder ficar empolgado, tá? Queria saber quem está fazendo o mapinha mental junto comigo. Boa, Lucélia! Então vamos lá. Quando a gente está falando de célula, gente, é importante destacar uma coisa, tá? A célula ela é feita de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Então vamos colocar aqui nosso mapa mental. Compostos orgânicos de um lado, e vamos colocar compostos orgânicos do outro, para a gente poder colocar os nomezinhos deles, para poder a gente nunca esquecer o nome desses componentes, tá? Deixa eu colocar aqui inorgânico. Pronto. Olha, uma coisa que talvez você não lembrava, é importante dizer que os compostos orgânicos são compostos produzidos pelas células, tá? São à base de carbono. São compostos que são feitos pela célula e eles são à base de carbono. Então, tem carbono, tem um elemento carbono na sua estrutura, tá? É uma das características do composto orgânico. Eles são à base de carbono. E existem tipos de compostos orgânicos. Tipos que são bem conhecidos, tipos que são importantes, como, por exemplo, os carboidratos. Carboidrato é composto orgânico. O lipídio é composto orgânico. Os lipídios. As proteínas são compostos orgânicos. As vitaminas são compostos orgânicos. E os ácidos nucleicos também são compostos orgânicos. Então, veja aqui a famíliazinha dos compostos orgânicos. Esses caras aqui, eles são a base
eles são a base da formação de uma célula. A célula, ela é feita desses componentes. E Patrick, a célula é feita desses componentes: carboidrato, lipídio, proteínas, vitaminas e ácido nucleico. E tudo isso se junta dentro da célula. Só que, além disso, a célula também tem compostos do tipo inorgânicos, como, por exemplo, a água e os sais minerais. Água e os sais minerais. Pode parecer uma informação bem básica, tá? Pode parecer uma informação bem básica, mas não é. Muita gente, tá, tem dúvidas com relação à composição química da célula. E a composição química da célula, ela é feita à base de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Se eu perguntasse para vocês, desses dois tipos de compostos, qual dos dois existe em maior, qual dos dois, ou melhor, qual composto orgânico que existe em maior quantidade na célula? Quem saberia me dizer? Qual dos dois compostos existe em grande quantidade na célula? É o que tem mais. Quem saberia me dizer? Qual composto tem mais? A água. Muito bem. Júlia, a água é o que tem mais. A nossa célula, literalmente, é muita proteína e muita água. É interessante destacar demais para vocês. Então, ó, eu vou colocar uma observação aqui embaixo, tá? Para tu nunca esquecer disso daqui, tá? Olha. Olha que legal. Vou colocar aqui em cima. Ó, a célula é rica em água e proteínas. Literalmente, sabe, assim, em termos de quantidades, a nossa célula ela é rica em água e proteínas. Daí é que é um dos motivos desses dois compostos serem bem importantes. Tem uma galera aqui no nivelamento que está cursando comigo o processo patológico. E já deu para eles entenderem a grande importância que é das proteínas, sabe? Já deu para entenderem? É o travesseiro que está torto, por isso que eu fico torto. Já deu para entender que as proteínas são fundamentais para muita coisa que acontece na célula. Tem gente aqui no nivelamento hoje, em especial, que está pagando comigo patologia. Comenta só para mim aí. E responde se você concorda isso, que a base do funcionamento da célula tem relação com proteínas. Muita coisa é proteína, muita coisa é água, não é, Ashila? A gente estava conversando nos últimos dias, para o pessoal que não está pagando patologia comigo, e até o pessoal de outros cursos, a importância da água nas lesões celulares. A água, se ela entrar demais dentro da célula, vai dar BO. A água, se não tiver dentro da célula, vai dar também BO. Então, é sobre a água que eu quero hoje conversar com vocês sobre a bioquímica dessa molécula que é tão importante, tá? Mas antes disso, vamos só recapitular aqui. Recapitular não, né? Lembrar os dois tipos de células que existem. Existem as células eucariontes, que é uma célula que tem membrana, citoplasma e núcleo. A gente vai estar vendo também depois, em outras aulas de nivelamento, a gente também vai estar vendo o funcionamento as características e funcionamento dessas estruturas. Então, a célula do tipo eucarionte, ela possui membrana, citoplasma e núcleo. Já as células procariontes, que são as bactérias, são células que só possuem membrana plasmática
e citoplasma. Então, a célula procarionte. Procarionte. Então, a célula procarionte, vamos colocar aqui uma corzinha bem bonita, tá? Aqui vamos deixar esse mapa mental de um jeito bonitão. Aí, olha isso. Então, a célula eucarionte, ela possui membrana, possui citoplasma e possui núcleo. A célula procarionte, Ashla, viu, Brenda? A célula procarionte, Brenda, são as bactérias. As bactérias, elas só possuem membrana plasmática e citoplasma. Existem células eucariontes que não possuem núcleo? Existe, tá? Existe sim. Entretanto, elas nascem com núcleo e perdem seu núcleo para poder executar a sua função. Mas, no geral, tá? No geral, a célula procarionte, ela não possui núcleo. O que isso implica? Que o material genético das células procarióticas não ficam protegidos, como acontece, por exemplo, com as células eucarióticas, onde o DNA fica protegido. Diga-se de passagem que você sabe, né? Provavelmente, ou comigo, ou algum outro professor, falou para você que o seu DNA ele se encontra protegido dentro do núcleo. Então, essa primeira introdução aqui é só para mostrar para vocês a composição química da célula e a gente vai estar vendo composto por composto e hoje, de forma especial, a gente vai estar vendo aqui a questão da composição das características da molécula de água, tá? Opa! Aí aqui, ó, vamos fazer um mapinha mental agora específico para molécula de água. Água. Quem bebeu água hoje? Comenta para mim aí quem bebeu água hoje. Patrick, todo mundo aqui que está aqui bebeu água. Não, tem gente que não bebe água não, tá? Bebeu água hoje, Safira? Bebeu água hoje, Safira, do jeito que tu é? Pois é. Então, a água é um composto fundamental, tá? Para as células. Então, olha, você vai colocar assim, ó. Água, fundamental para todos os mecanismos celulares. Massa. Minha gente, eu tô meio assim hoje, é porque eu tô adoentado, tá? Mas eu não tô no meu 100%, não, mas eu tô tentando, tá? Tô tentando, vai dar certo. Então, a água ela é fundamental para todos os mecanismos celulares. O que você puder imaginar, a água ela está inserida. Eu vou estar mencionando aqui para vocês hoje reações químicas que a água está presente. Tá, tô meio tristinho, Lucélia, tô meio tristinho, mas eu tô tomando remédio. Inclusive tem um remédio que está aqui no celular direto. Vamos lá. Ó, estrutura da célula, estrutura da molécula de água. Estrutura da molécula de água. Molécula de água. Vamos falar um pouco, sabe, dessa estrutura da molécula de água que diz muito sobre as características dela, tá? Vamos colocar aqui no cantinho e vamos colocar aqui no seu mapinha mental, junto comigo, tá? Quem está fazendo, vai fazendo aí junto comigo, que vai ficar lindo esse mapa mental. Estrutura da molécula de água. Beleza? Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Então, ó, estrutura da molécula de água. Estrutura da molécula de água. Vamos lá. Ó, deixa eu colocar isso aqui em negrito para ficar bonito. Não, fica feio. Ó, muito bem. Quando a gente está falando da molécula de água, é importante destacar uma característica que é fundamental, que é o seguinte, olha, é uma molécula polar. Aí a gente chama assim, ó, dipolo. A água, ela é uma molécula polarizada.
O que isso implica? Que ela tem polo positivo e polo negativo. É uma das características marcantes da molécula de água. Ela é uma molécula polar, ela possui carga negativa no oxigênio e positiva no hidrogênio. A fórmula geral da água é a fórmula H2O. H2O. Ai, Patrick, que informações básicas. É, né? Vai pensando. Ó, fórmula H2O. Então, a fórmula da molécula de água, a gente chama de H2O. Só que isso é uma molécula de água. Você não vai ver assim uma molécula de água em si. A água está sempre perto de outra molécula de água, juntando uma com a outra lá, através de pontos de hidrogênio, e fica tudo junto. Mas a molécula de água em si é a H2O. Aí a gente pode representar isso assim, ó. Você vai fazer uma bolinha, ó, uma bolinha, pá. Vamos colocar essa bolinha aqui de uma corzinha bem massa. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos tirar esse contorno, ó. Uma moléculazinha ligada a outra moléculazinha, ligada a outra moléculazinha. Ó, 3 moléculazinhas são as moléculas que formam a molécula de água. Deixa eu distanciar isso aqui. E a gente vai encontrar aqui. Aqui dentro vai ter hidrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então, são 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, que estão ligadas, tá? Então, existe uma ligação que acontece aqui entre esses átomos, ó. Ligação aqui, vou colocar aqui bonitinho. Vou colocar de outra cor para poder destacar. Aqui um. Vamos pegar esse outro aqui. Vamos colocar aqui. Ó. Olha que maravilha essa molécula de água. Perfeita. Perfeita. Aí é o seguinte. O oxigênio, ele tem carga negativa, tá? Vamos colocar aqui uma carga negativa nesse hidrogênio. E os hidrogênios, eles têm carga positivas. Vou colocar aqui o positivo no hidrogênio. Positivo e... Opa. E positivo. Então, essa é a estrutura da molécula de água. Vou colocar assim agora, ó. Olha só que maravilha. H2O. Interessante que o oxigênio, ele se liga ao hidrogênio por meio do que nós chamamos de ligação covalente. Então, a molécula de água, ela é extremamente unida. Os átomos de oxigênio estão muito unidos aos átomos de hidrogênio. E uma molécula de água pode se ligar a outra molécula de água através de pontes de hidrogênio. Eu chego já lá para explicar para vocês isso. Uma curiosidade sobre a molécula de água no seu corpo, que talvez você não sabia, vou até colocar aqui, ó, uma curiosidade, é o seguinte: existe um hormônio aonde ele regula a concentração de água no teu corpo. Quem saberia me dizer o nome desse hormônio? O nome de um hormônio que regula a concentração de água no corpo. Quem saberia me dizer o nome desse hormônio? Alguém saberia me dizer? O nome de um hormônio que regula a concentração de água no corpo. Hormônio ADH. O hormônio ADH, ele é uma curiosidade que eu digo para vocês, ele é um hormônio importantíssimo para regular a água no nosso corpo. Então, por exemplo, se eu estou em um lugar muito quente,
o meu corpo ele tende a reabsorver mais água nos rins. Se eu estou em um lugar muito frio ou o meu corpo tem muita água, mais do que o necessário, esse hormônio ele tende a ser desativado a sua produção e você vai urinar com mais frequência. Então, o hormônio ADH é um hormônio importante para reabsorver água nos rins. Opa! Nos rins. Esse hormônio aqui, gente, em termos físicos, reabsorver, tá certo? Reabsorver, pronto. Reabsorver água nos rins. Esse hormônio, ele é muito importante, tá? Existem outros hormônios que também são fundamentais para o processo de reabsorção de água, mas dentre eles, o hormônio ADH é um dos principais, tá? Que está ali ligado ao processo de reabsorção de água em seus rins. Mas beleza, Patrick. Então, eu entendi aqui um pouco dessa estrutura da água, ou pelo menos lembrei. Beleza. Agora vamos para a função da água. Função da água. Quando a gente está falando sobre a função da água, muita gente fica assim, aí, cara, função da água, não sei, é o que a água faz? Quem saberia me dizer uma função da água? Uma função da água, tá? Uma função da água. Uma função da água. Ó, hidratar, né? Muito bem. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão pode falar, viu? Auxiliar as reações químicas. Uen, ó, boa tarde, Uen. Não tinha falado com você ainda. Boa tarde, como é que você está? Solvente universal. Solvente universal, ou seja, a água ela dissolve substâncias polares. Quando a gente está falando que a água ela é o solvente universal, eu vou estar colocando isso também no nosso mapa mental. É porque a água ela tem a capacidade de dissolver substâncias. As substâncias que a água dissolve é o que nós chamamos de hidrofílicas. Existem substâncias hidrofílicas. Hidro, água, filia, amigo. Então, a água tem a capacidade de dissolver substâncias hidrofílicas. O meu amigo Lucas está dizendo que está sem som aí. Alguém mais está sem som ou só Lucas? Outra função importante da água, regulação da temperatura. Tá anotando isso, Lucélia? Tá anotando isso, Pamela? Tá anotando isso, Carlos? Água, função importante demais para a regulação da temperatura. Foi o que eu falei agora há pouco. Se está muito quente, a gente evapora mais água para a pele e regula um pouco nossa temperatura, diminui um pouco nossa temperatura. A água participa das reações químicas. A água ela participa das reações químicas. Duas reações que eu vou estar mencionando agora para vocês, ó. A água, ela participa do que nós chamamos de síntese por desidratação. Vou até colocar em vermelho, tá? A água, ela participa do que nós chamamos síntese por desidratação, e a água ela participa também do que nós chamamos de reações por hidrólise. Ou seja, para poder formar uma molécula, Lucélia, é necessário que tenha água. Para poder quebrar uma molécula, é necessário que tenha água. Ou seja, a água está dentro do catabolismo e do anabolismo. No caso, quando eu digo síntese por desidratação, a síntese por desidratação, ela seria uma reação anabólica ou catabólica? Alguém saberia me dizer? Seria uma reação anabólica ou catabólica, uma síntese por desidratação,
Síntese por desidratação. Catabólica, catabólica, catabólica. Ó, se é uma síntese, se está formando algo, é anabolismo. Então, a síntese é a formação de alguma coisa. Então, a síntese por desidratação é anabolismo. Está sintetizando algo, tá? Mas nessa síntese perde água. Isso, beleza, só que não é a água que está sendo quebrada, a água está sendo formada, tá? Já aqui nas reações de hidrólise, a água está atuando separando moléculas, tá? Não, no caso, a síntese por desidratação, a água ela acaba atuando no processo de formação de moléculas. Nas reações de síntese por reações por hidrólise, a água é importante para separar moléculas. Catabolismo. Então, eu posso dizer que a água participa do anabolismo e a água participa do catabolismo. Ou seja, a água ela é fundamental para as duas principais reações químicas que acontecem no teu corpo, tá? Não tem outra coisa não, mano. A água ela é demais, ela participa das reações químicas do seu corpo. Eu vou parar de beber água. Pare não, se parar de beber água, vai parar de acontecer reações químicas no seu corpo. Outra coisa, transportadora. A água é importante demais para transportar moléculas. Sem a água, não acontece a transportação, o transporte de moléculas. Então, tem que ter água. O plasma sanguíneo é água pura, tá? Então, tem função transportadora. Além disso, a água ela é importante para manter a pressão osmótica. E o que isso implica? Regula a concentração de sais. A água, ela mantém a pressão osmótica. E manter essa pressão osmótica, Francisca Vitória, é regular os sais que se encontram dentro da célula. Então, olha que interessante. Até para manter os sais dentro da célula, tem que ter água. A água vai ser fundamental para poder acontecer essa regulação. Exemplo, a bomba só de potássio, a osmose, o transporte passivo, o transporte ativo. Então, existem vários transportes que acontecem dentro das células que a água está participando de todos e, querendo ou não, a água vai estar regulando a concentração de sais. Então, função da água: solvente universal, regula a temperatura, participa de reações químicas, função transportadora e mantém a pressão osmótica, tá? Ó, minha amiga Francisca Vitória, essa aqui é para você. Não tem o jogador de futebol? Não tem os atletas? Tem, né? Diga aí que tem, para você estar participando comigo. Tem. Os atletas, quando estão em jogos, aquelas bebidas que eles bebem, muitas ali são bebidas isotônicas, que são bebidas que têm uma concentração de sais regulada para poder ele não sentir vontade de fazer xixi, por exemplo, durante o jogo. Olha que interessante. Ou seja, a concentração de sais também na célula faz com que a água saia com mais facilidade ou entre com mais facilidade. Se eu pego uma célula, tá? E coloco essa célula num meio que tem muito sal, a água tende a sair de dentro da célula e ir para fora, em um processo chamado de hipertônico. Quando a célula está no meio hipertônico, onde tem muito sal, a água sai de dentro da célula e vai para fora. É muito provável que você, Francisca Vitória, já comeu uma cocada, já comeu um pedaço de rapadura, já comeu algum doce. E quando você fez a ingestão desse alimento, digamos assim, o que aconteceu foi justamente que você sentiu sede, porque a água presente nas suas células saiu delas para poder ajudar na dissolução do que você estava comendo,
porque afinal, de onde é que vem essa água? Do seu corpo. Então a água ela vai estar sempre ali mantendo a pressão osmótica. Gente, tá de boa? Quem tá fazendo comigo aí? Tá anotando tudo direitinho? Quem tá no modo podcast aí? Fazendo bolo, fazendo torta, no ônibus, né? Tem gente aí que tá em todo lugar, né? Comenta para mim aí, quem tá vendo o nivelamento, tá só ouvindo. Não tem problema se estiver só ouvindo, não, viu? E conta aí pra gente onde é que você tá nesse exato momento. Quero saber, tá? No outro lado tinha gente que vivia no ônibus, gente que estava na cozinha, gente que estava em casa. Gente, daqui a pouco vai cair uma chuva aqui no Juazeiro, viu? Que vai destruir a terra. Só avisando para vocês, viu? Quem é daqui de Juazeiro, vai logo se preparando, que o dia é hoje. Caso, misericórdia, hein? Desse jeito. É, é hoje que eu tomo banho e fico melhor da minha coluna, tá? Tô sentindo que vai dar uma chuva aí hoje que eu vou ficar melhor da minha coluna. Olha, a água tem como característica alto calor específico. O que isso significa? Específico, isso. O que é que isso significa quando eu falo que a água tem características de alto calor específico? É muito provável, tá, que minha amiga Lucélia já colocou ovo dentro da água ali para poder comer ovo cozinhado, né? Cozinhar o ovo, né? E, minha gente, provavelmente quando ela acendeu lá o fogo, demorou um tempão para poder a água esquentar. Demorou um tempão para poder a água esquentar. E isso acontece porque a água ela tem alto calor específico. Ou seja, é a capacidade que ela tem de absorver muito calor e mudar lentamente de temperatura. Então a água ela absorve muito calor e muda lentamente de temperatura. Eita, Patrick, é mesmo. A água tem essa capacidade aí e é importante porque ela tanto demora para poder ficar quente, como ela demora também para poder esfriar. A água demora bastante tempo para poder esfriar, tá? Diferente, por exemplo, do alumínio, o do ferro, né? Por exemplo, o ferro, ele demora pouco tempo, e rapidamente ele fica quente e rapidamente ele fica frio, porque o ferro, por exemplo, tem baixo calor específico, tá? Opa, saiu aqui, não foi? O compartilhamento da minha tela? Gente, deu uma travada aí, deu? Saiu não, né? Deu, né? Porque deu também aqui uma travadinha no meu aqui. Voltou. Vocês estão conseguindo ver a tela direitinho? Deu, né? Mariana, boa tarde. Não falei para Mariana, travou de novo. Tá dando umas travadas agora. Era só o que faltava. Estão ouvindo agora, né? Opa. Pronto, voltou. Oxe, tá saindo esse som da onde, mano? Deixa eu tirar esse som. Opa, opa. Tá saindo esse feedback aqui da onde, desse som? Deixa eu tirar esse som aqui que tá saindo um feedback. Pronto. Bom, posso continuar?
Beleza. Então, ó, a água tem alto calor específico, a água tem alto poder de fusão, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? A fusão é quando a água ela sai do estado sólido para o estado líquido, tá? Então a água também tem uma temperatura específica para poder sair do estado de sólido para poder ir para o estado líquido. Então é uma outra característica fundamental que a água possui. Outra coisa, alto poder de congelamento. A água ela não vai congelar, minha gente, muito rápido, não. Ela demora. Ou seja, ela absorve o frio também e muda lentamente de temperatura. Então, aqui são algumas características da água. Tá tendo um retorno aqui da minha voz, mano. Vou deixar, que tá baixo. Bom, então a gente tem aí estrutura da água, função da água, características da água. Vamos colocar aqui propriedades da água, que também é legal que vocês lembrem, tá? Ó, propriedades da água. Vamos listar aqui algumas propriedades. Só vou usar isso aqui para poder colocar. Ó, a água tem como propriedade a adesão. O que seria essa adesão? É a capacidade de aderir. Ou seja, uma molécula de água acaba se unindo a outra por uma propriedade da água que nós chamamos de adesão. E essa adesão ela é mantida por um tipo de ligação chamada de ponte de hidrogênio. Então, a água ela consegue também se aderir entre ela mesma, como a água consegue aderir a estruturas, tá? Por exemplo, na capilaridade, onde a água tem a capacidade de subir por um capilar. Se você pega uma folha, dobra uma folha e coloca a folha na água, a água vai subir nessa folha. Uma outra coisa que a água tem é a coesão. A coesão é a forte união entre as moléculas de água. União forte entre as moléculas de água. Então, a adesão e a coesão, elas formam também uma propriedade da água chamada de tensão superficial. A tensão superficial, por exemplo, é ela que faz com que alguns insetos consigam andar em cima da água. Isso acontece porque a água ela tem uma grande tensão superficial, tá? E claro, também a capilaridade, que é a capacidade, então assim, sobe por capilares. Aqui são algumas propriedades da água, essa questão de capilaridade. As plantas elas absorvem muita água. Literalmente, o sangue da planta é água, então aqui é a seiva bruta. Então, a planta consegue ter essa água por causa que ocorre o processo de capilaridade. Só uma informação paralela para vocês, tá? Mas a capilaridade é uma propriedade importante da molécula de água. E, por fim, vamos colocar aqui, importante saber. Importante saber. Bom, a água ela tem uma característica que a gente pode chamar aqui de hidrofóbica. Hidrofóbica é que não tem afinidade com a água, não tem afinidade
afinidade com a água. Então, se você escutar o nome hidrofóbica ou hidrofóbico, é algo que não tem afinidade com a água. Se você ouvir o nome hidrofílico, hidrofílico é porque tem afinidade com a água. Então, hidrofílico tem afinidade com a água. Se você ouvir o nome chamado de anfipática ou anfipático, é uma estrutura que tem características hidrofóbicas e hidrofílicas. Então, ó, tal coisa, por exemplo, a membrana plasmática ela é anfipática. Isso quer dizer que tem natureza hidrofílica e hidrofóbica. Então, anfipático ou anfipática é quando tem características hidrofílicas e hidrofóbicas. E se você escutar o nome de hidrólise, é quebra por meio da molécula de água. Então, olha isso. Vou até aumentar aqui o tamanho. Ó. Então, gente, a gente produziu esse mapinha mental aqui com algumas características da água e algumas coisas que é importante que vocês saibam sobre a molécula de água.